Olá pessoal, da Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, do município de Pojuca, aqui do estado da Bahia. Estou aqui, Flávio Neri, hoje a convite da nossa querida confreira Renilda, para falarmos do tema do Livro dos Espíritos, Inteligência e Instinto. Esse tema, portanto, está na questão 71. Quem precisar depois dar uma lida, eu recomendo que faça, poderão aprofundar mais depois da nossa exposição. Então, em princípio, vamos fazer um momento de oração, silenciando os nossos pensamentos, aquietando nossos pensamentos e procurando fechar os olhos, aqueles que nos ouvem, para entrarmos em sintonia com os nossos benfeitores, aqueles que nos ajudam e nos inspiram a fazer um trabalho que seja digno. Então, nesse momento, Divino Mestre, amigo Jesus, através dos seus mensageiros de luz, hoje especificamente falando para a Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, esse apóstolo do amor que foi o brasileiro mineiro que nos legou e nos trouxe tantos livros, tantas obras que nos instruíram e continuam instruindo a tantos que se debruçam sobre elas dentro do movimento espírita e fora do movimento espírita. Então, sobre a regência maior do nosso governador planetário e sobre o mentor da casa, que é o nosso querido Chico Xavier, que possamos hoje ser inspirados por vocês, para que levemos a mensagem do Cristo, da Boa Nova, que é também o Espiritismo consolador prometido pelo Cristo, que aqui hoje, dentro da proposta do tema do Livro dos Espíritos, iremos falar desse tema tão importante para os momentos em que atravessamos. Rogo-te, Senhor, que nos proteja, que nos entusiasme, nos emule, que nos faça um canal a seu serviço, afastando de nós qualquer tipo de vaidade e sentimento menos puro que poderia conspurcar ou corromper as palavras que professemos. Na certeza do teu amparo, damos por iniciado o trabalho de hoje, na esperança de entregarmos algo digno de ser apreciado por aqueles que nos ouvirem. Sem mais, com aquela prece exarada no livro Parnaso do Além-Túmulo, dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja. Pois bem, feita a oração, entraremos agora com uma canção para que tenhamos um momento de arte, né? Estamos vivendo esses momentos de isolamento e distanciamento social. Muitas pessoas fazem lives, tocam as mais variadas canções. E hoje estamos no último dia do mês de maio, dia 31 de maio. Amanhã começa o mês de junho, o mês das festas juninas do São João desse ano, sendo completamente atípica, né? Através de exposições dos vários tocadores e sanfoneiros que farão as suas exibições pela internet. Então, um desses compositores também que trazem grandes contribuições para as festas juninas é o Nando Cordel, que hoje milita no movimento espírita, ele é espírita, e trouxe uma canção belíssima, que sempre tocamos quando podemos e ouvimos no final do ano, no dia 19, lá no Movimento Você e a Paz, no Campo Grande, que a Mansão do Caminho desenvolve com o nosso querido Divaldo Franco. Então, Nando Cordel, que compôs essa canção, eu vou tocar para que a gente possa entrar, não é uma música junina, mas é um tocador
que compõe para vários cantores juninos e que trouxe essa canção belíssima falando sobre a paz, paz pela paz. Vamos lá, é o que nós precisamos nesse momento de tantos conflitos, de tantas conturbações políticas, sociais, econômicas e de saúde, e que nós clamamos por essa paz, e para que nós possamos alcançar essa paz, é preciso que cultivemos ela em nosso próprio ser, porque a paz do mundo, ela começa em mim, como diz a canção. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pelas florestas. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Nando Cordel, que me desculpe pela desafinação, e vocês que nos ouvem também, vai perdoando o tocador que é medíocre, né? O tocador mediano e um cantor também abaixo da média. Mas fica aqui a ideia do que é a proposta da canção, né? Que a paz do mundo ela possa começar dentro de nós e que assim possamos ser a contribuição e a mudança que o mundo requer, né? Seja em você a mudança que você quer ver no mundo, parafraseando Mahatma Gandhi, que dizia isso quando lá atrás ele nos trouxe essa grande frase, essa grande chamada, né? Que a paz do mundo comece em você. Então, a paz que você quer ver fora, que ela comece dentro de vocês mesmos. Então, o tema, como eu falei, está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como vocês podem saber, é um livro fundamental para a compreensão da doutrina espírita. Ele foi o primeiro livro publicado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857. E lá, dentro dessa obra, vocês têm 4 livros, o livro 1º, 2º, 3º e o 4º, sendo que o tema de hoje está no livro 1º, no capítulo 4, ou seja, é o último capítulo do livro 1º e que esse livro foi originar a Gênese. Dentro do livro 1º, que são as causas primeiras, a gente vai ter Deus, que é o capítulo 1, o capítulo 2 vai falar sobre elementos gerais do universo, o capítulo 3 vai falar sobre a criação e o capítulo 4 vai falar sobre o princípio vital. Princípio vital que se desdobra em 3 tópicos: seres orgânicos e inorgânicos,
a vida e a morte e inteligência e instinto. Como é que eu vou desenvolver nosso trabalho de hoje? Eu prefiro desenvolver lendo cada questão, e ao ler, que são poucas questões, é da 71 a 75, portanto, 5 questões, eu leio, passo para vocês a informação e tento destrinchar e desdobrar. E vocês depois fazem as próprias reflexões a partir daquilo que nós estamos lendo, ok? Então vamos lá. O que é que vai falar esse capítulo do princípio vital? Ele vai começar, como eu disse, sobre os seres orgânicos e inorgânicos, que cabe aqui uma distinção. Os seres orgânicos ele vai definir, os espíritos junto com Kardec, que são aqueles que são providos de vitalidade. Os seres inorgânicos são desprovidos de vitalidade. Portanto, quais são os seres orgânicos? As plantas, os animais e os seres humanos são considerados seres orgânicos. E os seres inorgânicos são todos os outros que nós entendemos como não tendo a vitalidade. Essa proposta inicial, que vai se desdobrar em perguntas que Kardec vai fazer sobre o princípio vital, nós poderíamos fazer uma pequena revisão daquilo que eu li, daquilo que eu compreendi, daquilo que eu absorvi. O princípio vital, portanto, ele é retirado do fluido cósmico universal. O princípio vital por si só, ele não tem a vida. Ele vai se dar a vida quando ele se junta a um corpo. Então, a união do princípio vital com os órgãos do corpo, com as células do corpo, ou melhor, com os tecidos do corpo, ele vai gerar vida. Essa questão aqui está na última que Kardec faz nessa primeira parte, quando fala a seguinte pergunta aos espíritos. Poder-se-ia dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim. Então, o princípio vital está em estado latente, mas só vai ter a vitalidade e vai ter o espaço de gerar vida, produzir vida, quando ele se junta ao corpo. Kardec faz uma observação interessante, que vai dizer: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz nos corpos orgânicos. Então, ele dá a motricidade, a vitalidade aos corpos orgânicos. Então, ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com o atrito que desenvolve o calor. Então, a vida se dá, o princípio vital vai dar vida quando ele está em contato com o corpo, fazendo a vida seguir adiante no que diz respeito à motricidade, ao movimento e à vitalidade. Por que eu li sobre isso? Porque eu vou falar na primeira pergunta do inteligência e instinto, é justamente sobre isso. A inteligência é um atributo do princípio vital? Se eu começasse a ler aqui, sem fazer pelo menos essa introdução sobre a questão do princípio vital nos seres orgânicos e inorgânicos, vocês teriam um pouco mais de dificuldade de compreender o que eu vou desenvolver. Então, o que fica claro, nos seres orgânicos existe princípio vital. Na planta tem princípio vital? Sim. No animal tem princípio vital? No cachorro, no gato, no elefante? Sim. No ser humano tem princípio vital? Sim. Mas lá na pedra tem princípio vital? Não. É um ser inanimado. Não tem vida, não tem vitalidade. Portanto, esse princípio vital vai se dar o movimento de explicação que ele vai trazer Kardec nas suas perguntas para vocês compreenderem onde está o instinto e a inteligência. Então, 71 questão. A inteligência é um atributo do princípio vital? Se estivesse aqui presencialmente, na plenária aí da Casa Espírita Francisco Xavier, eu abriria para que vocês me dessem uma posição, porque eu gosto de fazer essa interação nas minhas exposições doutrinárias. Mas aqui, infelizmente, eu não tenho esse feedback de vocês, eu tenho que eu mesmo fazer a pergunta e gerar a resposta. A inteligência é um atributo do princípio vital? Respondendo: não. Pois as plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Eu posso destrinchar como eu compreendi. Então, que fica claro. Que a inteligência é um atributo do princípio vital? Não. O princípio vital, que é retirado do fluido cósmico universal, ele não tem inteligência. Ela só pode ser considerada inteligência
quando associada a um corpo e que precisa dos órgãos materiais para que a inteligência se manifeste. Mas quem vai fazer a manifestação da inteligência no corpo não é o cérebro, que como os materialistas acreditam, é o espírito que vai intelectualizar a matéria, ou seja, vai trazer inteligência para a matéria. Isso é muito interessante. Por isso que eu sempre honro e agradeço aos convites que nos fazem. Inicialmente a gente cria uma certa resistência, instinto e inteligência, inteligência e instinto. A gente sabe que o Livro dos Espíritos é um livro fundamental e que aqui está toda a codificação de Allan Kardec, principalmente a partir daqui que se desdobram as outras obras. Mas quando a gente para estudar, eu e minha esposa, a gente ficava estudando agora aqui, hoje de manhã, estudando também antes da palestra, e eu falando para ela as perguntas, relendo, e ela ouvindo comigo, e eu interagindo com ela, ela tentando responder como se fosse vocês aí que estão me ouvindo. Eu perguntava a ela, e aí, Deise, a inteligência é um atributo do princípio vital? Ela ficava, e ali com aquilo eu me sentia no lugar de expor também a minha própria fragilidade e tentar com ela construir um entendimento daquilo que eu não estava tendo, porque eu li e não compreendia. Mas essa forma, né, que é a forma de um professor, eu tenho esse viés de educador, e fazendo isso é como se eu sedimentasse o conhecimento. Ler por ler, às vezes a gente não consegue fazer o estudo como deve-se. Nós estudamos de forma até equivocada. Então aqui é uma forma que eu encontro de fazer com que o conhecimento da leitura possa ficar introjetado. Então falando para ela e provocando e ela debatendo comigo, eu consegui agora falar para vocês sem precisar reler o tópico que eu acabei de dizer. Então, fazendo o entendimento dessa primeira questão. A inteligência, ela é um atributo do princípio vital? O que precisa ficar é que não. A inteligência, ela só se dará quando manifesta no corpo, através de órgãos que ela precisa, é quando um gestor, que é maior do que tudo, do que o corpo apenas, do que o cérebro apenas, que é o espírito, intelectualiza a matéria. Então, a inteligência, ela se manifesta através de um órgão, que é o cérebro, que faz as sinapses cerebrais e que lá vocês podem medir os coeficientes de inteligência através de testes e as mais variadas inteligências que nós antigamente determinávamos apenas como sendo alguém inteligente, quem tivesse o QI elevado, que é o coeficiente de inteligência, que é feito através de testes e psicotestes. Só que depois, na década de 80, surge um pesquisador, Daniel Goleman, que traz um novo movimento, trazendo a inteligência não só como a inteligência que era atribuída como a cognitiva, mas traz a inteligência emocional, que é o QE, coeficiente de inteligência emocional. E depois dele vem outros estudiosos como Gardner, que traz as inteligências múltiplas, que não só se limitaria à inteligência que é o QI, nem o QE, mas outras inteligências que dentre elas poderíamos citar algumas como a inteligência espiritual, a inteligência sinestésica, dos dançarinos, bailarinos, a inteligência musical, a habilidade de um instrumento que eu não tenho, mas estou incipientemente desenvolvendo ela, treinando, e através do treino, da prática, você consegue expandir mais sua inteligência. E é possível que com o tempo treinando eu possa ser um tocador menos medíocre como estou hoje e possa ser um tocador virtuoso no futuro, em outras encarnações talvez. As inteligências, portanto, são habilidades que você pode também construir e melhorar. A inteligência corporal, por exemplo. Os dançarinos, às vezes, nascem com uma predisposição muito grande a, desde criança, ter uma habilidade da dança. Quem é materialista vai perceber que aquele espírito nasceu com um fator genético e um hereditário, mas, às vezes, na família daquele ser não tem ninguém que tenha aquela habilidade e aquela inteligência corporal. Onde é que esse ser que encarna numa família traz? De uma vida pregressa. Nós espíritas reencarnacionistas sabemos que isso possivelmente é uma habilidade do espírito que ele já vinha trazendo de outras experiências de vida e que ao reencarnar ele traz aquilo na memória extracerebral ou como uma aptidão ou como uma habilidade e ele começa a desenvolver na tenra idade. E assim, outros que não têm poderão com mais dificuldade desenvolver essa habilidade, que é aqueles que fazem balé, que fazem dança, que fazem outras práticas corporais e que também se tornam pessoas muito habilidosas naquela capacidade, daquela inteligência específica. Assim de tocar um instrumento, assim a inteligência que é dita como espiritual também ela pode ser desenvolvida. Tem pessoas que não têm a inteligência espiritual, é completamente materialista, acha que a vida começa na matéria e acha que termina com a finitude do corpo físico, não tem nenhum movimento de contato com esse movimento da vida extra-matéria, né, a vida no mundo espiritual. E isso pode se desenvolvendo através de estudos. Então, esse processo de inteligência, que qualquer que seja a denominação,
que é a intelectualização da matéria, ela se dá através do espírito imortal. O espírito imortal, portanto, ele é o agente condutor do princípio inteligente que se manifesta na matéria. O princípio vital não tem inteligência. Ao se associar ao corpo e aos órgãos materiais, ele vai fazer com que o espírito intelectualize a matéria que está animalizada. Animalizada porque no estado animal em que nós estamos, através da inteligência de um espírito, que é todos nós encarnados, poderíamos também intelectualizar a matéria em que habitamos. Ok? Kardec vai comentar. Ele vai dizer: a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. E aí ele vai trazer 3 pontos que são fundamentais nessa exposição de hoje, que eu preciso trazer para vocês aqui, lendo como está aqui, ipsis verbis. Kardec vai trazer. Podem se distinguir assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos de matéria, sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Então, a primeira categoria desses seres é os inanimados, que são constituídos de matéria, sem vitalidade, ou seja, sem princípio vital, e sem inteligência, que são os corpos brutos. Exemplo, uma pedra. Segundo grupo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Seriam por exemplo, as plantas. São seres animados que não pensam, formados de matéria, tem matéria, dotados de vitalidade, que a planta tem princípio vital nela, mas desprovido de inteligência. A planta não tem inteligência. Ok? Esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo é os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar, que é quem? O ser humano. Então somos seres materiais, ou seja, são seres que estão vitalizados pelo princípio vital, portanto, temos a capacidade de, no que diz respeito ao espírito, no corpo, usando os órgãos, pensar, e aí nos destacamos como sendo tidos como seres racionais. E que muitos somos irracionais, né? Somos mesmo bestas humanas, mesmo na condição de seres da razão, na era da razão, nessa evolução antropossócio-psicológica em que todos nós vivemos antes e que habitamos no reino mineral, dormimos no reino mineral, tivemos as primeiras agitações no reino vegetal, depois nos despertamos um pouco mais nos instintos, né, no reino animal, e a consciência da razão vai ser no reino nominal. Essa trajetória, né, do ser que vai na escala da evolução, construindo essas habilidades, construindo o movimento da intelectualização da matéria e se expandindo cada vez mais quanto consciência de seres imortais que somos, ele se dá ao longo dessas experiências enquanto princípio inteligente. A gente chamaria de princípio inteligente, né? Que vai habitar no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino nominal, e que aqui nos individuamos, começa o processo de individuação, que nos tornamos esse ser que somos únicos, criados à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes, e que estamos adquirindo consciência e inteligência ao longo das sucessivas encarnações. Isso é um processo natural que todos nós enfrentamos e que aqui na condição humana estamos caminhando para a condição angelical. Falado isso, ele vai trazer a segunda questão. Qual é a fonte da inteligência? Kardec vai receber a seguinte resposta dos espíritos. Já o dissemos, a inteligência universal. Só que Kardec provoca, aprofunda. Como assim? Já o dissemos, a inteligência universal. A inteligência universal, entenda-se como Deus, a consciência suprema, o que seria, no meu entendimento, isso aqui que os espíritos disseram. Quando ele vai e continua perguntando, pode-se dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? Vou repetir a pergunta. Poder-se dizer
que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? Na vida material, a gente não toma do princípio do fluido cósmico universal o princípio vital? Então ele pergunta, é assim também a inteligência? A gente toma ela da fonte universal? E a resposta é a seguinte: isto não é mais que uma comparação e que não é exata, Kardec. Eu que estou botando Kardec aqui, viu? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número no momento. Então eu não vou me avorar a aprofundar isso aqui. Se o próprio Kardec perguntou e recebeu essa chamada dos espíritos, dizendo que tem coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é uma dessas, dessa pergunta que ele fez, qual é a fonte da inteligência, que inicialmente falou que é da inteligência universal, ele aprofunda se é tirado da inteligência universal, como também a matéria retira do fluido cósmico universal o princípio vital. Então os espíritos param por aí, que ela se constitui numa individualidade moral e é uma faculdade própria de cada ser. Então, esse é o entendimento que podemos ter, como se sendo nós espíritos simples e ignorantes, e que vamos adquirindo um acréscimo de consciência e vamos acrescendo inteligência, e que a forma que isso se dá são desígnios impenetráveis, que não é dado ao homem ainda saber. Ele vai avançar. Faltam só 3 questões para terminarmos. 73. O instinto é independente da inteligência? Aí eu falaria, o que é que vocês acham? Mas aqui eu não posso. O instinto, eu fiz assim com Daisy. O instinto é independente da inteligência? Resposta, não. O instinto é independente da inteligência? Não. Precisamente, agora estamos entrando no instinto. Falamos da inteligência, agora vamos unir inteligência e instinto. Muito interessante isso aqui. É sempre bom reler. O instinto é independente da inteligência? Não. Precisamente porque é uma espécie de inteligência. Ele está dizendo que o instinto também é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. E é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o instinto é uma inteligência não racional, mas é uma inteligência, mas não tem razão. E é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. É através do instinto que os seres provêm suas necessidades. Haja visto os animais. Eles não têm uma razão, porque não desenvolveu ainda o neocórtex, mas ele tem instinto. E é o instinto dos animais que preserva a vida deles. Um animal, eu tenho um cachorro, eu tenho 2. Aqui a gente mora numa casa que tem 3 andares. O primeiro pavimento, o térreo, o primeiro andar e o segundo. Eles daí no segundo andar, eles jamais pulam. E olham ali e eles têm um instinto de preservação da própria vida. Eles têm um instinto de preservação da vida, tanto no movimento de não se suicidar, como também de se alimentar. É um instinto nato. É uma espécie de inteligência. Primitiva, mas é. Assim eles vão se mantendo nesse processo de preservar a vida no corpo em que eles estão. Então, quando Kardec responde, isso aqui vai trazendo muita clareza, que o instinto também é uma inteligência, mas é uma inteligência desprovida de razão, não é racional. E é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Senão, os seres não proveriam as suas próprias necessidades. E ele vai avançar. Eu vou trazer um exemplo no final de uma história de uma pessoa que eu conheci que viveu mais ou menos isso, a questão do instinto, da não racionalidade. Pergunta 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e onde começa o outro? Resposta, não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Eu discutindo com minha esposa, a gente chegou aqui a um entendimento, eu pedi a ela assim, um exemplo aqui que você pode me dar. E ela falou, quer ver um exemplo disso aqui? O instinto, que é aquele que pertence ao instinto, o ato que pertence ao instinto, e aquele que pertence à inteligência. Quer ver? O ato de cópula que os animais têm no processo de coito sexual. Quando eles copulam,
eles copulam quando há uma fêmea que está emitindo feromônios e que está no cio, e eles vão lá e copulam. Fora desse momento, não é para eles comum a cópula. Eles copulam por instinto que pertence a um ato de preservação da vida e de perpetuação da espécie. Ao levar o sêmen para se fecundando com o óvulo da fêmea, a vida vai continuar e eles vão se permanecendo vivo na evolução da espécie. Mas no homem, o instinto como ato, no caso, aquele que pertence à inteligência, o homem não precisa só copular para a reprodução. É um instinto do homem também a reprodução para a perpetuação da vida. Só que ele pode copular por prazer. Ele pode copular por um movimento de vínculo. Outros podem copular por excesso de desejo sexual e viverem a promiscuidade do ato sexual, copulando com um, com o outro, e virar aí uma coisa primitiva que nem os animais, é pior do que os animais, no sentido de, agora que me veio isso, eu nunca tinha refletido nesse ponto, agora que me veio, porque tem pessoas que ficam copulando igual animais e transando com um e com o outro. Não, porque os animais, eles copulam no momento que é adequado. Me veio isso. O cachorro, quando tem uma cadela no cio, ficam vários cachorros atrás. E eles querem trazer aquela relação porque eles têm um instinto de cheirar o odor, o feromônio que ela exala, mostra que ela está no cio e que ele tem que levar adiante o sêmen dele. Mas passou o cio, eu tenho 2 bulldogs, uma fêmea e um macho. Ele não tem o hábito de querer copular com ela porque a gente fez a castração da fêmea, mas quando ela não era castrada e que eles conviviam junto, ele ficava em cima quando ela entrava no cio. E aí quando hoje ela já não tem a emanação dos hormônios, no caso pela castração, ela não entra mais no cio, o nosso cachorro macho ele não fica com aquelas viciações. Tem alguns cachorros que são viciados, ficam pongando, né? Como instinto ancestral. O nosso cachorro nunca cruzou, vai viver a vida inteira sem cruzar, porque a gente não vai reproduzir, porque é uma raça que tem muitas deformidades. A gente recebeu de doação, a gente pegou, a gente não comprou, a gente recebeu e a gente viu quanto eles sofrem com braquicefalia, com exoftalmia. Eles têm muitas dificuldades respiratórias, então a gente preferiu castrar a fêmea e não deixar o nosso macho reproduzir. Eles vão passar a nossa vida junto, quando eles falecerem, eles faleceram. Mas não vou perpetuar a reprodução dos bulldogs, que sofrem muito. São raças que são adaptadas, que são geneticamente modificadas para atender os padrões das exigências aí fora. Então o exemplo deles é fundamental para a gente entender. No instinto de preservação deles, eles copulam no ato em que há necessidade, quando a fêmea está no cio. Mas os humanos não. Eles são piores, no sentido piores que os animais, que às vezes podem copular só pelo mero prazer instintivo do desejo do que diz respeito àquela cópula, que é o orgasmo, e que traz o prazer. E alguns se viciam naquele prazer e querem mais e ficam com uma compulsão sexual, tendo relação o tempo todo com vários parceiros, com várias pessoas, ou até mesmo com a mesma pessoa, querendo o tempo todo. E aí perde um pouco da intelectualização da matéria, porque aqui o instinto está a serviço do ser pensante, o ser racional, que é o espírito imortal. Esse é muito importante, essa inspiração, esse insight que eu tive nisso, que eu acho que faz sentido para vocês que nos ouvirão. E para ir finalizando, na questão 75, é exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Olha que interessante. O instinto não vai diminuindo à medida que vai aumentando as faculdades intelectuais, não. O instinto ele existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Olha que delícia. Ele nos guia quase sempre, o instinto que nos guia, e algumas vezes com mais segurança que a razão. Olha que interessante, o instinto pode nos guiar com mais segurança do que a própria razão. Ele não se transvia nunca. Não se transvia nunca. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vale a pena, que foi uma experiência que eu vivi, eu trouxe na discussão com Deise, e acho que faz sentido nesse tópico. Olhe bem, eu tive um vizinho muito querido, que é vivo ainda, ele e a mãe, que viveu uma experiência quando tinha 2 aninhos de idade, e que o pai, ao transportar de um interior da Bahia para o outro, naquela época, na década de 70, salvo engano, 71, eu sou de 73, ele é de 72, ou é 71, foi na década de 70. Ele tinha uma irmãzinha recém-nascida, ele com 2 aninhos de idade, a mãe e o pai. Viu no Fusca, se eu não me engano foi um Fusca. O Fusca só são 2 portas.
No fundo, via a empregada com a criancinha recém-nascida no colo, a mãe na frente, no carona, o pai dirigindo e o meu vizinho, esse amigo meu, eles dois, a mãe e o filho são meus vizinhos, meu pai tem muita proximidade com a nossa família, eu não vou citar o nome porque pode ser que eles não me autorizaram, mas aí eu conto, eles nem precisariam pedir sigilo, porque foi muito público isso. Quando ele estava do lado e a mãe na frente, tinha um galão de gasolina que o pai transportava naquela época, porque a viagem seria longa e talvez não tivesse posto na estrada. Era muito comum, talvez, naquela época isso acontecer. Então pegava-se um galão, enchia no posto de gasolina e levava dentro do carro. Só que teve um curto. E esse curto, no Fusca, pegou a faísca nesse galão. De alguma sorte, não sei como, incendiou o carro. O carro começou a pegar fogo. O carro começou a incendiar. O pai saiu pela porta lateral. A mãe saiu pela porta lateral. O carro muito rapidamente, o galão de gasolina pegou muito incendiável. Rapidamente começou a pegar fogo. O pai, com o instinto de salvar a vida dos filhos, entrou, conseguiu puxar o meu vizinho, que é meu amigo de infância. Tirou ele. Ele é muito queimado, ele sofreu muitas queimaduras. O carro continuou em labareda. A empregada que estava com a criancinha no colo, no instinto de preservação da própria vida e por talvez não ter tanto vínculo com aquela criança ainda, porque se fosse a própria mãe, eu acho que sairia junto, na hora do pânico, pegou a criança e largou no banco. E desceu. O pai tinha tirado o filho, já estava muito queimado, vendo a filha lá dentro, voltou para dentro do carro para tentar tirar a filha. E aí talvez pegou ela e já estava quase carbonizando, tirou, saiu, caiu fora do carro, morto os dois. Morreu a filha e morreu o pai. Sobreviveu a empregada, sobreviveu a mãe e sobreviveu meu vizinho, meu amigo de infância. Os três viveram. Com muitas queimaduras a mãe, com muitas queimaduras o filho e com muitas queimaduras a empregada. Mas aí tem um exemplo claro, onde o instinto pode também conduzir ao bem. Conduzir ao bem depende do ponto de vista. O pai, por instinto, foi tentar salvar o filho e salvou. Se ele usasse nesse momento a razão, fosse refletir, parar, problematizar, será que eu devo entrar ou não nesse carro? E se eu me queimar? E se meu dedo queimar? Não tem tempo de usar a racionalidade. Ele foi instintivamente preservar a vida dos filhos, dos seus, da sua cria. Tentou tirar um, salvou, mas a outra ele não conseguiu e morreu. Já a empregada, na tentativa de preservar a sua própria vida, a gente não entra no questionamento, no julgamento, aqui não tem isso. No instinto de preservação da própria vida, ela vai para se livrar, não sei se ela se emaranhou com alguma coisa no fundo e talvez sair com a criança, não desse para ela fazer as chamas em cima dela, deve ter empurrado o banco do motorista e ao sair foi e escapuliu a criança. A gente não tem como saber o que foi que ela fez. Sei que a menina ficou no banco traseiro e ali ela veio a falecer. Então essa questão de Kardec, esse exemplo que eu trago, acho que ele é muito elucidativo para o que diz. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre ao bem e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Eu teria outros exemplos, mas eu acho que eu desenvolvo na próxima questão. Porque Kardec vai aprofundar na 75b. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Olha a pergunta. Ele vai responder. Eu tenho quanto tempo? Ainda? 12 minutos. Então dispõe de 12 minutos ainda. Para chegar em quanto? 50? Ok. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Os espíritos respondem. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Vou repetir. A razão não é sempre falível, meus amigos, porque ela é falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto, portanto, não tem raciocínio. Mas a razão permite a escolha. Daí a gente vive esse movimento que Deus nos deu livre-arbítrio, que é a nossa escolha, quando acréscimo de consciência vamos tendo, passamos a escolher o que funciona, o que não funciona pra gente, o que é leve, o que é pesado. Aí as nossas escolhas variam ad infinito. Então a razão nos permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Já o instinto, não, ele não raciocina. E, portanto, é por isso que a razão não é um guia infalível, porque ela está baseada, falseada pela má educação e pelo orgulho e pelo egoísmo. Esse é um movimento que daria aqui um grande aprofundamento.
e que não cabe na exposição de hoje, porque aqui veio mais um movimento de distinção do instinto e inteligência, e que arremata Kardec dizendo o seguinte: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita. Então, ele está dizendo, e fica aqui para vocês claro, que o instinto também é uma inteligência. Está claro? Claro que está. O instinto é uma espécie de inteligência, só que é uma inteligência rudimentar. O que difere essa inteligência rudimentar da inteligência no homem, porque no homem existe a razão. Vamos em frente. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, como o outro exemplo que eu vou dar agora. Enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. Exemplo, num trem, alguém vê uma pessoa, ou vou botar uma mãe e um filho, a criança está no colo, que já aconteceu isso várias vezes, ela cai na vala do trem, a mãe, em nenhum momento ela pensa no trem que está vindo, ou no metrô que está vindo, ela simplesmente, de forma instintiva, ela pula no fosso, pega a criança e não sabe de onde tira a força, porque às vezes até a força que ela não teria se ela fosse raciocinar, meu Deus, se eu pulo nessa vala de metrô, como é que eu vou depois pegar nessa coisa e subir, me puxar para cima, com minha criança no colo e tirar de lá de dentro? Se vai para o campo da razão, ou seja, da escolha, do livre-arbítrio, do movimento de deliberar, o trem poderia passar e esbagaçar. Ela está vendo o trem lá, bi, bi, bi. Ela não pensa. É de uma forma instintiva. Ela mergulha no poço, pega, e aí a vida se encarrega às vezes de uma pessoa, dá a mão, ela cria uma força que ela nem sequer imaginava que tinha e consegue se retirar de dentro do próprio poço e faz e ergue, se joga a filha para fora e depois pega com a mão e upa, e consegue subir sem escada, sem nada. Essa é uma atitude instintiva e que salva a vida. Tem pessoas que vivem isso em variadas formas de experiência no dia, no cotidiano. Às vezes o instinto, como disse na questão anterior, ele pode nos conduzir muito mais ao bem do que propriamente a racionalidade, porque a racionalidade ela vai estar, como disse ele, falseada pela educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Se naquele momento da razão a mãe vai pensar no bem-estar dela, se eu me ralar, e se eu não conseguir subir, e se eu for pegar minha filha e morrer as duas, se tiver qualquer laivo de pensamento racional, ela não faria, ela poderia desistir. Se o pai do meu amigo, do meu vizinho, raciocinasse em algum momento, meu Deus, se eu entrar nesse carro, as queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, eu posso não aguentar, as labaredas estão muito altas, eu entrei uma primeira vez, mas já estou sentindo que eu estou fraquejando, meu corpo está todo escoriado, queimado. Como é que eu vou entrar novamente nesse para pegar minha filha? Não vou. Se ele vai fazer esse tipo de racionalização, que ele teria o direito pelo livre-arbítrio, provavelmente ele não entraria no carro, estaria possivelmente vivo e a filha morta ou não, só Jesus, só Deus pode saber. Então, Kardec vai arrematar dizendo, enquanto que o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são resultado de uma combinação e de um ato deliberado. Então a inteligência é resultado de uma combinação, de um ato deliberado, porque tem um espírito que raciocina através de um órgão material que é o cérebro e que cria sinapses e que vai fazer com que ele tenha lembranças de experiências vividas anteriormente, possibilidades, ele vai encontrar vários caminhos de racionalizações que ele criou ao longo das experiências sucessivas que vai dar a ele a escolha de fazer ou não fazer. Já quando o instinto não tem esse tipo de razão, mas é uma inteligência rudimentar. E finalizando nossa exposição, ele vai dizer, o instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades, ou seja, o instinto é variado em relação ao animal e nas próprias espécies animais, o réptil, como o anfíbio, como o mamífero, tem instintos diferentes. O macaco tem diferente da cobra, que é diferente do morcego, que é diferente do golfinho, que é diferente da baleia, que é diferente de outros animais do próprio reino, da própria espécie. Então as manifestações instintivas, elas variam, suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades de cada espécie. Então existe uma inteligência rudimentar no instinto do macaco, existe uma inteligência rudimentar no instinto do cachorro, existe uma inteligência rudimentar no instinto da cobra, como do jacaré. E ele vai continuar. Nos seres que têm a consciência, que aí já é o ser humano,
e a percepção das coisas exteriores através do arcabouço, do acúmulo de experiências sucessivas, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Então, no humano, nós temos a razão, que associado a esse processo de percepções das coisas externas e aliado à nossa inteligência, ela simplesmente vai gerar uma vontade e uma deliberação da vontade, que aí é outro tópico da filosofia, falar sobre vontade, sobre escolha, sobre livre-arbítrio, é um outro caminho que daria aqui uma outra exposição doutrinária. Então, assim, eu acho que, pelo que eu podia hoje ofertar, eu recomendo que vocês leiam, são essas 5 perguntas, das 71 a 75, com as suas subdivisões. Nós encerramos o nosso tema de hoje, que foi sobre inteligência e instinto, que está no capítulo 4 do livro 1º do Livro dos Espíritos, que eu recomendo que a partir da preleção da fala nossa de hoje, vocês se debrucem e vão lá. São 5 questõezinhas que eu sei que muitos de vocês nunca lerão o Livro dos Espíritos, passaram a encarnação inteira e não vão ler. Mas aqueles que já estão se abrindo para essa possibilidade de aprofundar mais os estudos dentro da doutrina, vão lá, destrinchem. Façam o que eu fiz, por exemplo, leiam 5 perguntas e vão discutir com o pai, com a mãe, perguntar ao filho, ao irmão, ao irmão, o que é que eles acham dessas questões, e aí vocês conseguem trazer maior clareza, como eu, agradecendo a nossa querida Renilda, pude ter clareza desse tema, que eu já li 3 vezes. O Livro dos Espíritos eu já li 3 vezes, e já ouvi 2. Leitura 3 e 2 a escuta do audiolivro. Quando eu ia para atender meus pacientes, eu ficava no carro ouvindo. Tenho até que reescutar e tenho até que ler uma 4ª vez. Mas aqui é um livro de estudo, só para vocês terem uma ideia, Divaldo Franco já leu mais de 100 vezes. E todas as vezes que você lê, você encontra coisas novas, porque sua inteligência vai se ampliando, você vai tendo acréscimo de consciência, e com acréscimo de consciência, aquilo que você leu lá atrás, há 5, 10, 15 anos atrás, com a inteligência mais rudimentar, que não era tão expansiva, você acresceu mais conteúdo, mais experiências, mais vivências, e aí vão lidando, vai trazendo mais clareza para a compreensão dos tópicos das 1018 perguntas e as 1018 respostas que Allan Kardec vai nos trazer com essa obra magistral. Então assim, finalizando, eu encerro hoje a nossa fala, agradecendo mais uma vez a população aqui que nos ouve, o público-alvo, que é o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, especificamente do município de Pojuca, e a todos aqueles que vão poder acessar na minha página, no meu canal no YouTube, que vai ser publicado lá, que é Flávio Nery de Azevedo. Temos essa palestra e outras tantas que estamos fazendo nesse momento de distanciamento. É uma via nova, que eu estou me adaptando, estou me acostumando. Eu ainda reputo que a melhor forma é a presença, do contato, do calor humano, do abraço, mas nós precisamos nos reinventar nessa nova formatação do novo normal que estamos vivendo. E nesse sentido, portanto, eu encerro agradecendo e dizendo assim: Senhor Jesus, deixa eu fazer uma prece com a música que eu me sinto mais envolvido, com a música que me toca mais profundamente. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, companheiro inseparável de todas as horas, ao final dessa exposição doutrinária, venho aqui agradecer, inclinado diante de Ti, da minha insignificância, instrumento desafinado em Tuas mãos. Vaso sujo, reconheço sim, Senhor. É um vaso em que, através dele, passa a sua água cristalina do Teu Evangelho. E quem sabe, ele um dia poderá ser completamente límpido e refletindo a Tua luz. Enquanto não alcanço tal intento, vou aqui continuando no meu trabalho, divulgando a doutrina, falando sobre o amor, falando sobre o Teu Evangelho, Tua Boa Nova, a codificação espírita nos seus livros, nas suas publicações que trazem tanta luz e consciência ao planeta. E quem sabe um dia eu possa assim me sentir um espírito digno de olhar nos Teus olhos, alcançando assim a angelitude que dependerá do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas, utilizando do instinto, da minha inteligência associada à razão, fazendo com que um dia possamos vivenciar a era da intuição, que é o novo milênio que está adentrando, onde o ser instintivo, que viveu sensações, emoções, que chegou à razão, agora caminha para a intuição, homos intuitivos do futuro, e que nesse movimento eu possa então entrar nesse novo movimento, nesse novo modelo, e assim um dia poder gozar da bem-aventurança de me tornar um espírito puro. Na certeza do Teu amparo,
finalizamos a exposição de hoje agradecidos mais uma vez, rogando aos Espíritos amigos que iluminem a todos aqueles que nos ouçam com a condescendência das minhas falhas, das minhas limitações, que hoje percebo cada vez maiores, porque olho para dentro e no olhar para dentro consigo encontrar as minhas limitações que ainda encerram na minha alma. Mas eu acolho também, todas elas, porque eu sou humano, comum, imperfeito, e na minha humanidade é aquilo que eu posso me revelar, é a minha melhor versão, essa que se expressa diante de vocês. Muito obrigado, muita paz e que Jesus nos ilumine hoje, agora e sempre. Que assim seja.